Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 17, diz assim: Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa passagem é a passagem que relata a história dos 10 leprosos. Jesus foi abordado por 10 homens, do qual sofria de lepra. E Jesus deu a ordem a eles para irem até o sacerdote se apresentarem diante dessa enfermidade. Porém, no meio do caminho, eles foram curados. Eles se depararam com a cura dessa lepra. No entanto, desses 10 que estavam a caminho do sacerdote, um voltou somente para agradecer. Somente um homem desses 10 voltou, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. O que Deus quer ensinar eu e você com esta mensagem é que em nossa vida não basta ser só limpo, não basta ser somente curado, não basta somente ir à igreja, não basta somente orar, não basta somente fazer as coisas do qual nós sabemos que a gente tem que fazer. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que, além disso, a gente precisa ser salvo. E a maneira do qual nós temos que buscar a salvação, uma das maneiras do qual nós precisamos entender que a gente precisa buscar a salvação é adorar ao Senhor, ser grato a Ele e se prostrar e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado porque estou aqui. Obrigado porque o Senhor está diante de mim. Obrigado. Obrigado por isso, obrigado por aquilo e muito mais que isso. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor é na minha vida. Essas são as palavras, basicamente, do qual a gente precisa viver nos nossos dias de hoje. Porque hoje a gente quer a cura, hoje a gente quer um emprego, hoje a gente quer um carro, hoje a gente quer um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. A gente quer um monte de coisa. E aqui eu não estou falando que isso não é importante. E também não estou falando que nós não temos que querer isso. Muito pelo contrário. Nós precisamos sim viver a vida que Deus nos deu e a vida que Deus proporciona para nós nessa terra. Mas o que a gente precisa colocar em primeiro lugar na nossa vida são duas coisas que a própria Bíblia relata. É a gratidão desse homem para com que aquilo que Jesus fez na vida dele, e a fé, é o acreditar que realmente Jesus existe e nos cura e nos proporciona momentos todos os dias da nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, não é por acaso. Se você está aqui hoje, se você está vivendo essa vida hoje, não é por acaso. Não é o destino. É porque Jesus, antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente vir a esse mundo, Jesus já escreveu e Jesus já proporcionou este momento do qual nós estamos. O que determina a nossa salvação, o que determina o nosso destino, é como somos gratos, a maneira como nós temos agradecido ao Senhor
por tudo aquilo que nós temos vivido, por tudo aquilo que Ele tem proporcionado para cada um de nós. Será que você pediu tanto para Deus algo e depois que Ele te deu, depois que Ele colocou na sua vida, o que você fez? Você realmente viveu, ou realmente está vivendo, acreditando que foi realmente Jesus que deu tal coisa para você? Será que você está vivendo a gratidão a Deus por você ter ou conquistado aquilo que você tanto almejou? Muitas vezes a gente esquece que a nossa vida aqui na terra é passageira e que o dono do ouro e da prata é Jesus. E a gente acaba eternizando tanto as coisas aqui deste mundo que nós esquecemos que a nossa vida ela é passageira. A Bíblia fala que a nossa vida é como um sopro. Então nós temos que viver sim intensamente todos os dias. Mas o que a gente precisa é viver intensamente todos os dias e ser grato. Ser grato a Jesus, ser grato a Deus. Porque se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse por Jesus ter se entregue naquela cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Então, como você tem vivido em gratidão a Deus? Qual é a forma que você tem olhado para Deus e falado, obrigado, Senhor, por isso, por aquilo? Como você tem feito isso? Só por palavras? Só por simples pensamentos? Ou você tem voltado, você tem se prostrado aos pés de Jesus, mesmo que as pessoas ao seu redor não façam isso? Porque imagine, se aquele homem tivesse ido junto com os outros 9, se ele tivesse pensado por algum momento, ninguém voltou, por que eu vou voltar? Não. É isso que nós precisamos entender. A Bíblia fala que a salvação ela é individual. Amanhã, quando Jesus voltar, nós iremos prestar contas sim, mas nós iremos sentar com Ele. A gente não vai ter a nossa esposa, a gente não vai ter o nosso pastor, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa irmã do nosso lado. Vai ser somente eu e Deus. Vai ser somente você e Deus. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Se o outro vai fazer ou não, isso não cabe a nós determinar. Mas a gente sim precisa ser grato. A gente sim precisa acreditar. Porque a Bíblia aqui, ela é bem clara. Jesus fala que Ele limpou os 10 homens. Mas somente um, através do seu ato de gratidão e de fé, ele foi salvo. Porque Jesus fala no último versículo, vá, porque a sua fé te salvou. Ele não falou, vá, a sua fé te limpou, porque ele já estava limpo. Ele falou, vá, a sua fé te salvou. Você quer ser só limpo ou você quer ser limpo e salvo? Pense nisso. Reflita. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo nos dias atuais. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.